Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos resolver nesta videoaula uma integral indefinida pelo método DI, diferenciação e integração. Na língua inglesa, em outros países, este método é conhecido como método tabular. É uma maneira prática de resolver uma integral indefinida quando temos que usar a técnica de integração por partes várias vezes. Então, vamos lá. A integral de x elevado à raiz quadrada de x dx, isso é igual. Eu vou usar também o método da diferencial. Então, eu irei multiplicar por 2 aqui fora. Vou adicionar uma raiz quadrada aqui dentro. Aqui já tinha o meu x elevado à raiz quadrada de x dx. Tá, mas para não alterar nada, eu vou dividir então por aquele 2 que eu havia multiplicado. Eu vou dividir por raiz quadrada de x. Agora, esse dx sobre 2 raiz quadrada de x é a diferencial da raiz. Então, vamos lá. Eu posso escrever aqui, então, como x, a integral, né? Esse x, ele é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado e elevado à raiz quadrada de x da diferencial da raiz de x. Ou seja, então nós temos 2 raiz quadrada de... Aqui o expoente da raiz de x aqui, ó, é 1. 1 mais 2 é 3. E agora eu vou chamar a raiz de x de u. Então eu tenho u ao cubo e elevado a u du. Tá? Então lembrando que o meu u, ele é a raiz quadrada de x. O que consiste o método DI? Nós fazemos duas colunas, uma de D para derivar e a outra de I para integrar. Tá? Vamos então colocar... Quando eu tenho o confronto de um polinômio u ao cubo e elevado a u, tá? Pela regra do Liat, eu vou derivar o polinômio u ao cubo e vou integrar e elevado a u. Então vamos lá. Derivada de u ao cubo é 3u ao quadrado. Derivada de 3u ao quadrado é 6u. Derivada de 6u é 6 e derivada de 6 é 0. Você deriva até chegar no zero. E a integral de elevado a u é e elevado a u. A integral de novo de elevado a u é e elevado a u. Aqui é e elevado a u. E e elevado a u. Tá? Agora, para continuar a usar o método DI, nós fazemos várias diagonais aqui. Essa diagonal aqui é o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto, tá? Então, temos aqui, né, essas setas. E nessas setas sempre começa com mais, muda para menos, mais e menos. Então fazemos o produto. O u ao cubo vezes e elevado a u. U ao cubo e elevado a u. Aqui vai ficar menos 3u ao quadrado e elevado a u, mais 6u e elevado a u, e menos 6 e elevado a u, tá? Portanto, a nossa integral aqui, que era 2, então essa integral aqui, ó, ela vai ser igual a 2 vezes esses produtos aqui, que eu acabei de calcular. Então, eu jogo aqui dentro, aqui, ó, u ao cubo e elevado a u, menos 3u ao quadrado e elevado a u, mais 6u e elevado a u, menos 6 e elevado a u, tá?
Daqui a pouco eu coloco a constante de integração. Observe que todos aparece o e elevado a u. Então, vamos colocar ela como fator comum em evidência. Vai ficar u ao cubo menos 3u ao quadrado mais 6u menos 6e elevado a u. Isso é igual. Lembrando agora que o meu u é raiz quadrada de x. Então vai ficar 2. Raiz quadrada de x ao cubo é a mesma coisa que x raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, menos 3x, mais 6 raiz quadrada de x, porque meu u é igual a raiz quadrada de x, menos 6 vezes e elevado a raiz de x, mais c. Está aí, então, resolvido uma integral indefinida pela técnica de diferenciação e integração, ou método DI. Convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula.